Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando uma vez mais com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Hoje é quarta-feira, luz e paz aí pro seu coração, pra sua vida. Espero que vocês estejam bem. E olha, sempre muito feliz, viu? A gente tá juntinhos aqui todos os dias. Veja só que coisa, gente. O dia tá fazendo a conta, já são mais de 3.000 pílulas, palestras. Tá lá no canal do YouTube, hein? Pra quem gosta de acompanhar temas inéditos, imagina. Como que as coisas são, hein? Mais de 150 países, graças a Deus e a você que compartilha a pílula. Deixa eu começar hoje dizendo meu muito obrigado. De verdade. E de todos os credos, o que para mim é mais importante, pessoas de todas as religiões, de todas as áreas, né? Afinal, o amor é a religião de Deus e com certeza é o que mais importa pra gente. Meus amigos, até que ponto que nós realmente estamos vivendo um destino que é imutável? Até que ponto que as nossas experiências atuais, elas não podem mudar ou elas podem mudar através das nossas escolhas? Bem, hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa história de destino e livre-arbítrio. É sempre uma dúvida, né, que as pessoas trazem pra gente. Eu mesma tinha durante um bom tempo. E eu acho que vira e mexe é legal a gente refletir um pouquinho sobre essas questões. Uma das questões maiores, né, que o mundo espiritual sempre nos mostra, e a gente vai estudar isso com muita precisão no Livro dos Espíritos, é que todos nós, quando voltamos à Terra, em uma nova reencarnação, nós temos um propósito aqui. Ninguém está aqui passeando, né? Todo mundo tem um propósito de aprender, de amadurecer, de crescer espiritualmente. Todos nós estamos aqui com um grande propósito de sermos melhores a cada dia do que nós éramos ontem, né? Do que nós éramos lá atrás, antes da gente reencarnar. Pois bem, então a gente acaba o quê? Atraindo pessoas, nós temos um corpo que vem com predisposições a mais ou menos doenças, nós temos uma condição social que vai nos colocar em contato com experiências que a nossa alma precisa para ser testada, né? Seja lá qual for essa condição, teremos facilidades e dificuldades na vida. Então, com certeza, existem sim alguns pontos que a própria estrutura da lei divina nos propõe em cada existência. Seria aquilo que a gente chama de destino, né? Ou seja, você reencarna filho do seu pai e da sua mãe com a condição que aconteceu, isso é um destino. Né? Na hora que aconteceu, você não tem como mudar. Você não pode falar, eu não gostei de ser filho da minha mãe. Você pode até sair de casa, trocar de mãe, mas mãe biológica para a vida, você só tem uma. Tem coisa que a gente não vai mudar. Ah, eu tenho meu corpo. Bem, você reencarnou com isso. Então tem determinadas circunstâncias na vida, as circunstâncias chaves do nosso destino, que elas não vão mudar. Porque elas são traçadas sim, antes de reencarnar, e está dentro do propósito existencial do nosso crescimento interior. Entretanto, nosso livre-arbítrio ele vai entrar em questão na forma como nós vamos escolher agir perante cada uma dessas situações. E aí, gente, muda tudo. Por quê? Por exemplo, você pode viver uma experiência que estava previamente, abre aspas, agendada para acontecer, num determinado momento da sua vida. E você pode se revoltar. Aí a revolta é teu livre-arbítrio. Ou você pode agradecer a Deus pela aprendizagem. É também seu livre-arbítrio. É lógico que se você se revolta, você vai seguir um caminho. Quem agradece a Deus e procura se adaptar a essa situação, né, nova, vai seguir outro caminho. E só aí você já mudou completamente o rumo que a sua existência vai ter. Por isso que a gente fala que destino e livre-arbítrio andam de mãos dadas. As pessoas falam, ai, fulano de tal casou porque era destino. Era entre aspas, encontrar com aquela pessoa era destino. Escolher casar é livre-arbítrio. Você podia não ter escolhido casar. Escolher ficar casado é livre-arbítrio. Você podia, por algum motivo, fazer outra escolha. Entendeu? Ah, eu tive uma doença X que de repente, abre aspas, né, apareceu. Não vou nem entrar nesse mérito, que não é bem assim, mas vamos lá. Apareceu. Bem, isso poderia ser colocado na conta do destino. Mas se você vai ter fé em Deus, se você vai se esforçar, se você vai procurar trabalhar a prática da gratidão e melhorar, é uma coisa. Se você vai se tornar uma pessoa amarga, vai se tornar viciado em drogas, entorpecentes, porque você está revoltado com a vida, é outra. Isso é livre-arbítrio.
Percebe? Então, o que determina o nosso crescimento espiritual, a nossa queda, não são os fatos da nossa vida, é o nosso livre-arbítrio. Não é onde você reencarnou, o corpo que você teve, sua condição social, não tem nada disso. Embora a gente adore se esconder atrás das nossas dificuldades, botando a culpa em Deus ou na vida, tem um monte de gente que adora fazer isso. Não, gente, isso é livre-arbítrio. Essa postura reativa, agressiva e até, me desculpem, muitas vezes preguiçosa que a gente tem de não querer mudar e botar a culpa na vida, em Deus ou em todo mundo, isso é livre-arbítrio. Você vai falar, que é isso, Ricardo? Você não vive a vida que eu vivo. Você tem razão, eu não vivo. Você também não vive a vida que eu vivo. Nenhum de nós vive a vida que o outro vive, não é? Cada um de nós vive a vida que a gente precisa viver agora, ou as experiências que a gente tem que viver agora. E de uma hora para outra, gente, tudo pode mudar. Mas o nosso livre-arbítrio pode amadurecer. Não importa o que nos aconteça. A gente sempre tem a prece para nos ajudar, temos sempre a nossa fé para nos guiar e o nosso livre-arbítrio educado para nos levar a um direcionamento mais sábio das nossas provas. A grande questão é se a gente vai querer enxergar isso, né? Se a gente vai ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aí já é outra coisa. Tá bom? Deus te abençoe, esse tema é profundo. Vamos conversar um pouquinho sobre ele no Evangelho hoje? O que você acha? Aparece 10h30 da manhã ao vivo? Acho que você vai gostar. Vamos render bastante esse assunto, tá bom? No mais, que Deus te abençoe, luz e paz hoje à noite. Nós vamos começar com o nosso novo processo no nosso programa. Não sei se vocês todos estão sabendo. Já tem uma semana que a gente está tendo programas, lives às 8h30 da noite, chamado Liberdade Financeira. Graças a Deus, muita gente participando, as milhares de pessoas têm participado, têm tirado muito proveito e hoje nós vamos ensinar as pessoas a investir no mercado de ações. Eu acho que vai ser muito lindo, muita gente se libertando de medos e dúvidas, porque isso também é espiritual, aceitar que a prosperidade existe para todos nós. Enfim, fiquem com Deus, obrigado a você que compartilha a pílula e pense, será que as dificuldades todas que a gente tem são por causa do destino? Ou será que a gente precisa melhorar nosso livre-arbítrio? Luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.